A paz dos, estamos iniciando mais uma aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio extra da lição de número 10, que tem como título O Senhor Jesus cura hoje. Lições adultos, lições bíblicas adulto, lição de número 10. Amém? Então vamos lá. Texto áureo encontra-se no livro de Salmos, Salmo de número 103, versículo 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 a 6, e no livro de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e o versículo 17. Amém? Então vamos comentar a lição de número 10, adultos. O Senhor Jesus cura hoje. Lição esta maravilhosa que nós vamos tratar um pouco sobre a cura divina. A cura divina de quê? De enfermidades. Mas em que áreas acontece essa cura divina hoje? Na área física e na área emocional, que é um fator inquestionável entre nós na atualidade. Quantas pessoas não estão enfermas emocionalmente? As doenças psicomáticas têm se multiplicado de forma assustadora nos nossos dias. E o nosso desafio, meu irmão, como o pastor Ezequias fala, não é com os não cristãos e ateus, pois não se espera dele essa mesma crença nossa, a pentecostal, não. O nosso desafio não é quanto a eles, mas é quanto a nós, como crentes, que cremos no poder do Espírito Santo, na atuação do Espírito Santo na atualidade, porque Deus ainda salva, Deus ainda cura, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, meu irmão. Então a preocupação é para nós, crentes pentecostais que acreditamos no poder de Deus, porque temos certeza que Deus cura, Deus salva. Todos os dons de Deus que Deus deixou para a igreja, as manifestações dele são atuais, porque o Espírito Santo é atual na nossa vida. E esses sinais nos seguem até hoje, porque foi deixado por Cristo. Não existe vazão porque aconteceu só em uma época e depois deixou de acontecer. É como se aconteceu um derramar do Espírito Santo e agora aconteceu um desderramar. Ou seja, é uma coisa sem lógica. Então, meu irmão, nós temos dois problemas maiores entre os evangélicos. Por quê? Existem os crentes sensacionistas. Eles não acreditam nos dons de cura para os nossos dias. E existem muitos teólogos e pastores, meu irmão, que não acreditam. São os crentes sensacionistas, que não acreditam no poder de Deus. Mas Deus é o Deus que ainda cura. É o Deus que batiza com o Espírito Santo e leva o crente para o céu. É Ele que tudo faz e tudo vê. Houve-se muitas palestras hoje em dia, meu irmão, muitas, que muitas pessoas, esses teólogos, afirmam de forma natural e sem constrangimento algum não acreditar em milagres nos nossos dias. Um crente que não acredita no poder de Deus, na manifestação do Espírito Santo, nos dons espirituais, na cura milagrosa operada através do Espírito Santo na nossa vida, meu irmão, é um crente que não tem o fervor espiritual na sua vida. Não sabe ao Deus a quem tem servido. Crê um Deus morto. Servem a um Deus morto, que nada faz por eles. Então, esta lição, irmão, está vindo para nos alertar. Para que possamos nos derramar aos pés de Cristo, para que a cura divina venha fazer parte da nossa vida, que nós possamos ser um instrumento de Deus para
termos autoridade, meu irmão, de repreender o mal, de expulsar as enfermidades, através do poder do Espírito Santo que Cristo tem derramado sobre as nossas vidas. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre a cura divina. Neste tópico, ele vai falar sobre a saúde pública no Antigo Testamento, a preservação de doenças, a prevenção de doenças é bíblica, e o Novo Testamento, as curas de Jesus. A cura de enfermidade, meu irmão, na Bíblia, no Antigo Testamento, era essencialmente milagrosa, principalmente das doenças graves, sem tratamentos pelos recursos médicos da época. Se os irmãos perceberem que em Israel, a saúde era uma promessa de Deus. A saúde era uma promessa de Deus, meu irmão. Mas o povo tinha que fazer a sua parte. Como é que fala a palavra de Deus? Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante de seus olhos, derem ouvido aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vós, da quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então era uma promessa de Deus, a saúde para a nação de Israel na época do Antigo Testamento, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Então percebemos que o povo dependia bem mais de Deus do que dos médicos. E o pastor Ezequias é bem enfático, que ele fala que não há evidência de conhecimentos científicos no campo da matemática, da lógica, da medicina, da astronomia, entre outros ramos do saber em Israel. Em Israel, naquela época, não se tem conhecimento, evidência de que aquele povo tinha esses conhecimentos científicos. Mas seus vizinhos tinham. Os egípcios tinham, os assírios, os babilônicos, os gregos. Então, o que se percebe que a presença de médicos em Israel no tempo do Antigo Testamento, meu irmão, parece ter sido escassa. E elas são citadas apenas 6 vezes. São citadas apenas 6 vezes. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 2. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12. Em Jó, capítulo 13, versículo 4. Em Isaías, capítulo 3, versículo 7. E, por fim, em Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Então, todos esses versículos aqui têm uma referência a médico. E se os irmãos perceberem, é bastante escassa. Em todo o Antigo Testamento, nós temos apenas 6 referências. No em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 2, fala que José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Se os irmãos perceberem, o termo aparece 2 vezes nessa passagem, o termo médico. Já os médicos mencionados em Jó são metaforicamente mencionados e são estrangeiros. São estrangeiros. O relato da doença do rei Asa, em 2 Crônicas 16, 12, parece ser a única consulta que seria num padrão da ciência médica registrada em Israel no período do Antigo Testamento. Parece ser a única consulta, meu irmão, que seria no padrão da ciência médica registrada em Israel. Esse texto de 2 Crônicas 16, 12, que fala: no 39º ano de seu reinado, Asa contraiu uma doença nos pés. E essa doença era muito grave, porém, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Então, essa aqui parece ser a única consulta que seria no padrão da ciência médica, lá que conhecemos hoje, que foi registrada no Israel antigo, no Antigo Testamento. O tom dessa linguagem parece ser de repreensão. E não ficamos sabendo se o rei foi curado. E tudo indica que esses médicos também eram estrangeiros. Já em Jeremias 8:22, será que não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico?
porque então não se realizou a cura da filha do meu povo. É outra referência de Jeremias. Nós estamos citando a referência que aparece os nomes médicos no Antigo Testamento. Nessa passagem de Jeremias dá a entender que médico representa mais que tratadores de ferida e aplicadores de bálsamo e unguento. De bálsamo e ungüentos. Parece ser esse também o sentido em Isaías 3:7. Parece ser também. O remédio não estava nos médicos como nos povos vizinhos, mas em Deus. Então, no Antigo Testamento, a saúde pública no Antigo Testamento estava em Deus, pertencia a Deus. Tudo estava em Deus. Deus era o Deus da provisão, Deus era o Deus da cura. O médico da nação era Deus. Então, o cuidado com a saúde pública pertence à esfera da preservação de Deus para o bem-estar dos seres humanos, antes que isso se tornasse preocupação dos governantes do mundo, meu irmão. Antes que o mundo viesse a se preocupar com a saúde pública, Deus já tinha estabelecido uma promessa de cura para a nação de Israel. E era o Deus de promessa, era o Deus que tudo fazia através da cura. E a prevenção, meu irmão, que vai falar aqui de doenças, é bíblica. Por que é bíblica? Porque nós percebemos isso em praticamente todo o Antigo Testamento. Porque a alimentação que Deus tinha dado os preceitos ali a ele, dietéticos, tinha aquela alimentação saudável, a higienização adequada, tudo isso eram os bons hábitos para o quê? Para que o povo tivesse uma boa saúde. E todos esses preceitos estabelecidos na lei de Moisés, esses preceitos dietéticos, são prescrições judaicas, meu irmão, tradicionais acerca do ritual e dos preparativos de alimentos e refeição. Então, tudo isso Deus estabeleceu para que o povo tivesse, sim, saúde. E era uma forma de prevenir contra as doenças. Os irmãos que assim quiserem ler, na lei de Moisés, no caso no livro de Levítico, descreve o tipo de alimentação que se deve comer e o que se não deve comer. Aquilo que pode comer, aquilo que não pode. Está em Levítico 11. Todas essas prescrições. Quanto ao período pós-parto, Levítico 12. E Levítico capítulo 13 e 14 ensina o povo e as autoridades religiosas de Israel como deveriam lidar com a lepra. E o padrão de higiene íntima está lá em Levítico 15, capítulo 15. Então, meu irmão, todos esses preceitos são alguns exemplos de prevenção de saúde. Então, tudo isso estava na lei, fazia parte da lei e era classificada como preceitos cerimoniais. Então, a saúde pública no Antigo Testamento, Deus que tinha dado a promessa de saúde pública e Deus tinha mostrado preceitos cerimoniais que o povo deveria seguir para prevenir doenças. Porque a prevenção de doenças é questão bíblica. Já na parte que vai falar sobre o Novo Testamento, as curas de Jesus, vemos que Israel dependia mais de Deus e sua garantia de saúde estava na obediência. Já com Cristo, quando Cristo estava aqui fazendo as suas curas, caminhando entre o povo, os israelitas, na época de Cristo, quando Cristo se manifestou e nasceu, o Deus vivo, todo-poderoso, encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Israel já tinha um conhecimento na medicina, porque o tempo se passou. Na época de Moisés, da lei, era escasso, como a gente viu. Mas já no Novo Testamento, não. Já tinha evoluído. Israel já tinha evoluído nesse campo, porque teve contato com os egípcios, com os gregos e romanos, e aprenderam essa atividade médica, que agora era uma atividade profissional no Novo Testamento. Percebemos que isso. Mas mesmo assim, a ciência médica era muito rudimentar. Por quê? Porque o número de enfermos era grande. Só basta lermos o Evangelho para ver quantos e quantas pessoas Cristo curou. Porque era escasso, era rudimentar. A medicina ainda era rudimentar. E as pessoas ainda estavam
buscando meios de se curar. E temos vários exemplos disso nas Sagradas Escrituras, meu irmão. Temos vários exemplos. Então, a cura de enfermidades é um milagre. Direto ou indiretamente, acontecendo direto ou indiretamente, é um milagre. E a ciência médica, ela é intermediária nesse processo que vem se evoluindo ao longo dos séculos. E os médicos, independentemente de sua confissão religiosa, seja ele cristãos ou não, consciente ou não, todos eles estão nas mãos de Deus, porque o nosso Deus é médico dos médicos por excelência. Ele é o Deus que trabalha no silêncio. Quando Pedro corta a orelha daquele servo sumo sacerdote que tinha por nome Malco, Cristo pega aquela orelha e coloca novamente na sua cabeça, sem deixar marca, sem deixar ponto, porque ele é o Deus que tudo pode e tudo vê. E o primeiro cirurgião, o primeiro médico, quem fez a primeira operação, a primeira intervenção cirúrgica no ser humano foi Deus. Porque quando ele fez cair aquele sono pesado em Adão e ele tira da costela de Adão, ali ele fez uma cirurgia. Ele agiu como médico. Ele tira do lado de Adão para criar a mulher. E certamente Adão não ficou com cicatriz, não ficou com marca, não precisou de recuperação, não precisou ficar de repouso, mas precisou apenas aquela anestesia, porque o nosso Deus, ele até tem anestesia adequada para cada situação. Então, meu amado irmão, se você estiver passando por um momento de dificuldade, um momento de luta, esperando uma cura divina, creia em Deus, porque se estiver na vontade dele, ele vai lhe curar. Porque a cura divina, primeira cura divina, que se nós vamos falar de cura divina, está relacionada à nossa salvação. Primeiro, a salvação. Porque a salvação, ela vem antes de tudo. É a salvação da alma. Porque a pessoa pode receber a cura, mas perder a sua salvação, perder a sua alma. Então a primeira coisa que consiste na vida do cristão, aquele cristão que está doente, enfermo, buscando a cura divina, creia que você é salvo. Um dia estará com Cristo, não passará mais por dor, sofrimento, nem choro, nem lutas. Mas ali haverá gozo eterno, porque Cristo estará reinando. E você e eu estaremos reinando juntamente com Ele. O tópico 2 vai falar sobre a cura divina como parte da salvação. Porque a ideia de salvação na Bíblia ela é muito ampla. As diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, irmão, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades, tudo isso são chamados de salvação de Javé. Mas no contexto soteriológico, ou seja, no contexto da salvação, define a nossa confissão de fé. Fala que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus, a todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Isso é o que está escrito na nossa confissão de fé, a confissão de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E quando Cristo vem para a terra, os evangelhos mostram isso, torna realidade essa expectativa messiânica do Antigo Testamento. Cura e salvação já estavam no radar do Espírito Santo desde os profetas, porque está lá em Jeremias 17,14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo. O texto áureo ao que nós lemos, Salmo 103, versículo 3, fala: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, meu irmão. Então, geralmente, o perdão dos pecados vem antes da cura divina, da cura física, é aquilo que eu estava falando. Primeira coisa que Deus está se importando com o homem na face da terra é a sua salvação, a salvação da sua alma. Para depois vem a cura divina. Isso se evidencia também, meu irmão, na cura do paralítico de Cafarnaum. Jesus fez o quê? Primeiro perdoou seus pecados e só depois é que ele efetuou a cura física. Então existe essa combinação de dois temas e ela é visível no discurso profético de Isaías 53, ao qual está na leitura bíblica em classe. E os irmãos conhecem, é um texto bastante conhecido. E isso fica bastante evidente no Novo Testamento, meu irmão. Porque Cristo expulsava o espírito e curava todos os que estavam doentes.
É cura e libertação, meu irmão, como cumprimento da profecia de Isaías, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Mateus 8:17. Mas essa cura também é espiritual, ou seja, diz respeito à salvação. A salvação da nossa alma é uma cura espiritual. Por que não? Porque Cristo nos libertou. Ele nos livrou do laço do passarinheiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme profetizou o profeta Isaías. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Que implica de maneira categórica essa cura como salvação, conforme 1 Pedro 2:24, que fala: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, meu irmão, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles, vocês foram sarados. Dos 36 milagres específicos de Jesus registrados nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, são registrados 36 milagres específicos de Jesus, que são registrados nos evangelhos. Desses 36, meu irmão, 27 deles envolvem cura e libertação, ou seja, salvação. A salvação é o propósito. Porque a Bíblia nos mostra isso, que o propósito principal de Jesus, da vinda de Jesus ao mundo, foi a redenção da raça humana. Cristo veio para salvar a humanidade. Esse era o propósito principal de Cristo aqui na Terra. Mas apesar disso, ele ressuscitou sim os necessitados, ele ressuscitou os aflitos, porque Jesus se compadecia deles. Jesus passava e compadecia-se das pessoas. Quantas vezes Cristo passava e se compadecia? Tinha aquele amor altruísta dentro de si. E ele saía curando, ele curava todos quanto iam em busca dele. Porque o pessoal, o povo de sua época, assim como a nossa geração, meu irmão, clama por salvação. Estão com a mente cauterizadas. Mas o evangelho de Cristo é aquele que penetra. Aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça divina para que venha se render a Cristo. Porque Cristo tudo pode, tudo faz e tudo vê, meu irmão. Então, salvação e cura, ela anda lado a lado. É isso que nós devemos ter em mente, meus amados irmãos. E para encerrarmos, meu irmão, nossa subsídio de hoje, vamos para o tópico terceiro, que fala a cura divina e os desafios atuais. Agora nós vamos falar um pouco sobre a cura divina e esses desafios que nós temos para nós hoje. Porque sabemos, eu não tenho dificuldade em falar sobre cura divina, porque eu sei que ela é real, eu sei que ela é atual, isso deve ser uma certeza na vida dos crentes de hoje. Mas ela é um milagre. E isso significa que ela acontece quando Deus quer. É quando Deus quer, não é quando eu quero. Vale também frisar que há crentes que acham que Deus tem por obrigação, como se Deus tivesse por obrigação curar todos os crentes, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é isso. Quando Lázaro morre, vão chamar a Cristo, teu amigo, a quem tu amas, morreu. E o que é que Cristo fala? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, o que eu infiro, o que se infere, quando Cristo fala que essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus? Em outras palavras, que estava dizendo, existem doenças que é para a morte. Mas existem outras doenças que é para a glória de Deus. E essa Deus vai manifestar a cura divina. Então existe doença, meu irmão, que é para a morte mesmo. Nós temos um exemplo nas Sagradas Escrituras, que Eliseu, homem que operou milagres, que até ressuscitou pessoas, ele tinha uma doença e não foi curado e morreu por causa dessa doença. Está lá em 2 Reis, capítulo 13, versículo
14. 1 Reis, versículo 2 Reis, capítulo 13, versículo 14. E Eliseu estava doente da doença de que morreu. Eliseu morreu da doença que ele tinha. Ele não foi curado. Ele estava doente da doença de que morreu. Ou seja, ele morreu por causa daquela doença. Observe que Deus não curou ele. Porque existem doenças que são para a morte. Nas entrelinhas, Cristo estava nos falando isso. Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Cristo estava dizendo, existem doenças que é para a morte, mas existe outra doença que é para a glória de Deus. Então, existem esses desafios atuais que nós devemos entender, compreender qual seja a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é sempre perfeita, boa e agradável. E nós devemos entender isso. No Novo Testamento, nós também temos exemplos de crentes que estavam doentes. Timóteo tinha problemas no estômago. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Timóteo tinha problemas no estômago, era doente. Paulo relata em 2 Timóteo 4:20, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Paulo deixou ele doente em Mileto. Mas era o mesmo Paulo que por onde passava, as pessoas pegavam suas vestes e levavam e colocavam sobre os enfermos eram curados. Quantos milagres Paulo não efetuou através do poder que Deus lhe concedido, e mesmo assim Trófimo ficou doente em Mileto. Inclusive Paulo tinha um espinho na carne, que muitos acreditam que seja uma doença mesmo, porque está falando de espinho na carne. Era alguma doença que ele tinha, que não tinha cura, e ele orou a Deus e não obteve a resposta. Gálatas capítulo 4, versículo 13 a 15, é o que dá a entender que essa doença de Paulo, sim, era uma doença. Era uma enfermidade que ele tinha. E hoje não é diferente, meu irmão. Estamos em uma época de pandemia. Quantos crentes morreram na minha igreja, que faço parte na sua igreja? Mas será que eu devo questionar Deus? Não. Eu não devo, meu irmão, colocar um ponto de interrogação, como fala o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Eu não devo colocar um ponto de interrogação onde Deus coloca um ponto final. São coisas que pertencem a Deus. Sabemos sim que a enfermidade é uma das causas de maior sofrimento ao ser humano. As pessoas dariam tudo pela sua saúde. E nós vemos relato na Bíblia, aquela mulher do fluxo de sangue ter gastado tudo com médicos, porque as pessoas dão tudo o que possuem para obter a sua cura, para se livrar da sua enfermidade. As doenças são sempre, irmão, consequência, direta ou indiretamente, do pecado. Porque nós sabemos, se não existisse pecado, não existiria enfermidades. Mas isso também não quer dizer que todos os enfermos estejam em pecado. Não, não é isso que nós queremos dizer, porque o livro de Jó é bem claro. Nós aprendemos com o livro de Jó que Jó não estava em pecado, mas ficou doente, porque Deus permitiu. Então nós devemos entender isso, meu irmão. Que as doenças são atuais. Desde quando o homem peca, a doença entra. E nosso corpo está sujeito à doença. Mas se eu for cometido uma doença, não é porque eu estou fraco na fé, estou em pecado, não. Não é porque é a vontade de Deus na minha vida. E existem muitos crentes doentes, muitos crentes com câncer, muitos crentes com Covid que vieram a falecer. E tudo isso vem sobre o crente e o não crente. E se Deus achar por bem que aquela pessoa seja curada, ela vai ser curada. Porque quem opera o milagre é Deus. Nós somos apenas o canal, mas o milagre quem opera é Deus. Deus que opera o milagre na vida das pessoas hoje. É o poder de Deus. E os crentes não estão isentos de ficarem doentes. Nós devemos ter isso em mente. Os crentes não
estão isentos de doenças, porque nós não somos super-homens. Nós somos peregrinos nessa terra, estamos num corpo mortal, num corpo corruptível, sujeito a essas mazelas que afligem a humanidade. E mais do que nunca, na época que estamos vivendo, estamos propícios a ficarmos doentes com esse vírus que está assolando o mundo. Então, meu irmão, você, eu, que sou um crente pentecostal, nós estamos comentando as lições bíblicas da Assembleia de Deus no Brasil. Você acha que tudo isso são coisas fora do universo, fora da nossa realidade? Não. A cura divina é para os nossos dias. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja e tivermos o nosso corpo transformados, redimidos, nós estamos nessa terra sujeitos às doenças. Porém, Cristo nos prometeu, Marcos capítulo 16, 17 e 18, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados, meu irmão. Não cabe, no presente contexto, qualquer avaliação sobre a crítica textual que fala sobre essa passagem. A experiência histórica já nos mostra. O livro de Atos é claro, um livro histórico que serve como modelo para nós pentecostais. Nós nos identificamos quando lemos o livro de Atos. Tem 20 milagres registrados no livro de Atos. Isso é suficiente para mostrar que essa experiência vem ao longo dos anos seguindo, os sinais seguindo, meu irmão. Aqueles que creem, os sinais seguem eles. Vai haver cura, vai haver milagres. Até Cristo voltar, a igreja vai estar na terra pregando o evangelho de salvação, de batismo no Espírito Santo, de cura, de renovo. Então, meu irmão, o poder de Deus ainda é o mesmo. A igreja de Jesus é a mesma. A dispensação é a mesma. E não faz sentido alguém imaginar que os dons do Espírito Santo, os milagres, tenham cessado. Não cessou. A manifestação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo ainda hoje acontece no meio da sua igreja. Basta apenas, meu irmão, nós estarmos debaixo da vontade de Deus na nossa vida, para fazermos tudo aquilo conforme está ordenado pela sua palavra. Que possamos, então, meu irmão, meditar sobre essa lição maravilhosa, porque Cristo Jesus, ele ainda cura. A cura divina ainda é uma constante na vida da igreja. O Senhor Jesus, ele cura hoje. Cura. Então, o poder da cura ainda acontece. O milagre, a cura divina, é uma realidade atual na vida da igreja. Então, que os irmãos possam meditar, estudar suas lições bíblicas, pesquisar subsídios extra, para que sua aula seja uma aula bem desenvolvida, que vocês venham impactar a vida dos seus alunos, para mostrar para eles que a cura divina é para hoje, é para nós. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídios da sua escola bíblica dominical. Amém. Deus abençoe.